Glórias a Deus, que a graça e a paz de Jesus seja sobre a amada igreja do Senhor Jesus, amém? Que bom tê-los aqui nessa noite, para juntos engrandecermos e adorar ao nome do Senhor Jesus. E nós iremos começar muito especial este culto ao Senhor, através do Adora Kids, essas crianças que estarão celebrando ao Senhor através dessa canção. E nós queremos também começar com uma oração com uma criança, para a glória do Senhor, que não falta aqui, são crianças que oram, viu? É até difícil escolher quem vai orar, não é? Pela manhã nós tivemos um momento tão especial, e agora também pela noite, nós iremos também ter esse momento tão especial, para celebrar o Senhor Jesus com as nossas crianças. Miguel, vem aqui orar. Boa noite, igreja. Obrigado pela essa apresentação, obrigado por esse dia de hoje, eu abençoo a vida de cada um. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia, glórias a Deus. Vamos louvar ao Senhor, queridos. Deus soberano na terra e o céu.
Aleluia, glória a Deus. Parabéns, crianças lindas, precioso Senhor Jesus, parabéns a este ministério tão lindo, a Dora Kids. Queridos, olha que cabelo, tudo lindo, quanta criatividade, não é? Deus continue abençoando esse lindo ministério, por toda a liderança que fazem acontecer. Deus abençoe a vida de vocês, meus amados. Glória a Deus. Meus irmãos, que todos sejam bem-vindos nessa casa de oração para juntos exaltar ao nome do Senhor Jesus. Amém? É uma alegria nosso coração de verdade recebê-los aqui e queremos estender nosso carinho também para os nossos queridos convidados. Nós temos o costume aqui na igreja, nós não pedimos para que o visitante levante a mão ou venha se manifestar para perceber a sua visita aqui, tá bom? Não queremos deixar você constrangido, porém pedimos para que você se identifique no encerramento dessa celebração, lá no balcão de informação, lá no fundo, tá certo? Você vai procurar lá, especialmente aquelas irmãs que estão de jaleco azul, elas estarão lá no fundo para que você receba um presente que nós queremos dar a você pelo nosso carinho e a nossa alegria de tê-los aqui conosco, e volte mais vezes. Tenho certeza que a igreja também se alegra muito pela sua visita aqui conosco, amém? Glórias a Deus. Quero passar algumas agendas dessa semana, alguns trabalhos temos em vista. Nesta quinta-feira, às 20 horas, a rede de mulher estarão reunidas aqui para juntas adorarem a Deus, buscar ao Senhor, mas especialmente nesta quinta-feira, nós estaremos, um movimento das mulheres para trazer doação de leite, onde vai ser tudo destinado para o toque de amor. É um projeto muito especial que a igreja todo ano faz um movimento especial, especialmente as mulheres, para estar abençoando esse lindo projeto que tem abençoado tantas pessoas. Então pedimos para que as mulheres venham e tragam uma caixa de leite, tá certo? Para estar contribuindo, revertendo a este projeto. Tenho certeza vai ser muito bom, muito abençoador. 1 litro, tá, irmãos? Uma caixa, mas é 1 litro, vocês entenderam, né? Uma caixa, seu Orlando, para alguns 1 litro. Outro recado, lembrando os nossos queridos jovens, já tem uma data especial para o encontro de vocês, dia 26, sendo o último sábado deste mês, às 20 horas, estará acontecendo aqui um encontro todo especial para os jovens, pois nós desejamos ver esse jovem cheio do Espírito Santo. E o tema é o improvável. Será uma noite maravilhosa. Então, jovens, prepara seu coração, coloque na sua agenda, vai orando por quem você vai convidar. E convide, é claro, além de você orar, pessoas jovens para estarem aqui neste encontro, será muito especial. Outro aviso importante, nós já estamos mobilizando para arrecadarmos roupas, calçados, para estarmos preparando o nosso bazar missionário. Nós trazemos sempre o lema, para ajudar os irmãos a desapegar. Desapegue e abençoe, tá certo? Desapegue e abençoe, preciosidade. Vai ser muito bom isso, para enriquecer ainda mais nosso bazar e assim abençoar nossa comunidade, que por sua vez vai reverter em bênçãos para as nossas famílias de missionários que a igreja tem acolhido. Outro recado, eu quero que você preste bastante atenção, meus queridos, para os pais deste recado especialmente, tá certo? Nós já temos data marcada para o Acampa Kids, será dia 22 a 24 de novembro, mas atenção, para que você não fique com dúvida, eu vou explicar. Para as crianças nessa idade que já fizeram o retiro, elas podem participar tranquilamente do Acampa. É uma outra proposta essa ministração, este encontro, não é? Então, nós só pedimos para que faça a sua inscrição quanto antes. Está ali o valor do investimento, porque realmente é um investimento. Você pode pagar em 3 vezes, ou se tiver alguma dificuldade, nos procure, por favor. Porém, as vagas elas são limitadas e não deixe para fazer a última hora, tá certo? Nós queremos acolher nossas crianças nessa idade. Este Acampa é para de 9 a 11 anos, as crianças estão aptas para fazer, e tenho certeza vai ser uma bênção esse Acampa Kids, para a glória do Senhor Jesus, amém? Nós louvamos a Deus também pelas nossas irmãs, a Rede Mulher, elas estão mobilizando para fazer essa promoção de yakisoba.
Você conhece e sabe que é o melhor da terra, né, queridos? É o melhor da terra. É um valor simbólico, é R$35, é 1 quilo, porque o mais importante de tudo isso é saber que este recurso é para reverter na nossa, mais uma etapa que nós estamos entrando, na nossa quadra ali, né? Para a glória do Senhor, já está tudo em andamento, mas tudo isso vai ser revertido para estarmos avançando mais uma etapa. Já estamos avançando e cada vez mais são os desafios. E essa promoção tem essa finalidade de estar abençoando esta obra que para a glória do Senhor já está caminhando muito bem e com certeza vai ser muito bom a sua contribuição. Eu acredito que restam poucas unidades ainda, tá certo? Mas você pode procurar as nossas queridas irmãs da Rede Mulher, especialmente a coordenação ou no balcão de informação, para que você retire lá, tá, o seu cartão, e vai ser muita bênção. Tenho certeza, caso você já não consiga, né, adquirir o seu, mas olha, eu quero contribuir de alguma forma, você pode ofertar, se assim sentir no seu coração, para que possamos ser mais abençoador ainda, essa promoção, da forma que você sentir no seu coração. Amém, meus irmãos queridos? Se coloque de pé, por favor, meus irmãos. Glórias a Deus. Nós iremos nessa hora louvar ao Senhor, através do louvor financeiro. É o momento que nós dizimamos, ofertamos ao Senhor, e queremos deixar você na liberdade do Senhor Jesus. Você que está nos visitando, por favor, não se constrange, essa é uma prática que nós temos como igreja, mas se você sentir no seu coração de participar conosco neste momento, fique à vontade. Enquanto louvarmos ao Senhor, você poderá sair do seu lugar, vindo aqui à frente e trazer a sua oferta, o seu dízimo, você procurar outros meios, se assim preferir um auxílio lá dos nossos irmãos do balcão de informação, você pode se dirigir lá também. Vamos orar ao Senhor. Senhor, Tu és dono de tudo, és dono de nossa vida, tudo que temos, tudo que leva o nosso nome, sobrenome, cremos que está sob os Teus cuidados. Meu Senhor, nós desejamos buscá-lo nessa noite todo o nosso coração. Queremos Te adorar, Te louvar, Pai. Queremos também fazer isso através do louvor financeiro. Sabemos que o que importa para o Senhor não é a quantidade da oferta, mas é a motivação do ofertante. É do coração daquele que oferta, aquele que dizima, Senhor. E nós queremos fazer isso sempre com o nosso coração rendido de louvor e gratidão a Ti, pois reconhecemos que tudo vem das Suas mãos. Ah, Pai, a terra Te louva, porque esses dias experimentamos uma abundante chuva. Nós Te adoramos porque o clima, o ar já está diferente. Nós Te agradecemos porque reconhecemos tudo vem das Suas mãos. Independente, Pai, das nossas lutas que temos passado nesses dias, mas o Senhor tem nos sustentado. E queremos nessa noite Te adorar de todo o nosso coração e dizer: Tu és digno, Jesus, de todo louvor, de toda adoração. Quem concorda, louve ao Senhor com suas palmas, glorifique ao nome do Senhor Jesus. As palmas. Adore ao Senhor. Somos gratos por tudo que Ele tem feito em nossas vidas também. Por isso cante com alegria. Sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna.
a prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Nós queríamos ensinar uma nova canção à igreja, e essa canção, que essa seja uma oração, além de uma canção. Nessa canção diz a respeito de sermos moldados conforme a vontade do Senhor, para que sejamos cada vez mais parecidos com Ele. Quem tem o desejo do seu coração de ser cada vez mais parecido com Cristo aqui? Esse é o desejo do meu coração, que a cada dia eu diminua mais e Ele apareça, amém? Vamos juntos cantar esse refrão, ensinar a igreja. Me faz a tua imagem, segundo a semelhança de ti, que Cristo apareça e diminua eu. Me faz a tua imagem, que a tua face brilhe em mim, que o mundo saiba que o Pai te enviou. Me faz a tua imagem, segundo a semelhança de ti, que Cristo apareça e diminua eu. Me faz a tua imagem, que a tua face brilhe em mim, que o mundo saiba que o Pai te enviou. Amém? Vamos juntos cantar essa canção. Venha nos moldar, ó Pai, conforme a tua vontade, teu querer, Senhor Jesus. Queremos ser cada vez mais parecidos contigo, ó Pai. Queremos levar, ó Pai, o teu brilho e o teu amor em todos os lugares, ó Deus. Eu sei que tudo coopera para o bem
daqueles que o amam, e assim me entregarei. Sou barro nas mãos do Criador, me fazes conforme o teu amor. Sou barro nas mãos do Criador, me fazes conforme o teu amor. Me faz a tua imagem, segundo a semelhança de ti, que Cristo apareça e diminua eu. Me faz a tua imagem, que a tua face brilhe em mim, que o mundo saiba que o Pai te enviou. Eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que o amam, e assim me entregarei. Sou barro nas mãos do Criador, me fazes conforme o teu amor. Sou barro nas mãos do Criador, me fazes conforme o teu amor. Me faz a tua imagem, segundo a semelhança de ti, que Cristo apareça e diminua eu. Me faz a tua imagem, que a tua face brilhe em mim, que o mundo saiba que o Pai te enviou. Claro isso. Me faz a tua imagem, segundo a semelhança de ti, que Cristo apareça e diminua eu. Me faz a tua imagem, que a tua face brilhe em mim, que o mundo saiba que o Pai te enviou. Senhor, venha soprar sobre nós, ó Pai, teu Espírito Santo, venha nos moldar, ó Pai, conforme a tua vontade, teu querido. Sopraste do alto teu reino em mim agora, de dentro pra fora, revela a tua glória. Sopraste do alto teu reino em mim agora, de dentro pra fora, revela a tua glória. Sopraste do alto teu reino em mim agora, de dentro pra fora, revela a tua glória.
nas mãos do Criador. Me fazes conforme o teu amor. Sou barro nas mãos do Criador. Declara isso. Me fazes conforme o teu amor. Me faz a tua imagem, segundo a semelhança de ti, que Cristo apareça e diminua ele. Me faz a tua imagem, que a tua face brilhe em mim, que o mundo saiba que o Pai te enviou. Repete isso mais uma vez. Me faz a tua imagem, segundo a semelhança de ti, que Cristo apareça e diminua ele. Me faz a tua imagem, que a tua face brilhe em mim, que o mundo saiba que o Pai te enviou. Senhor Jesus, essa é a nossa oração, Pai. Queremos, ó Pai, ser cada vez mais semelhantes a Ti, ó Deus. Venha nos incomodar, ó Pai, para que possamos mudar, ó Pai, a nossa rotina, ó Pai, nosso modo de ser, de nos portar, ó Deus. Venha trazer em nós o incômodo, ó Deus, de sair, ó Pai, da mesmice, ó Pai, da distância do Senhor, para vivermos cada vez mais próximo de Ti, mais profundo, buscar a Ti, ó Deus, para que possamos entender a Tua vontade para a nossa vida, para a nossa família e para esta cidade, ó Deus. Nos molde conforme a Tua vontade, ó Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Louva ao Senhor com as suas palmas, igreja. Pode se assentar, fique à vontade. Que a graça de Jesus seja sobre vocês, amém? Obrigado, queridos, por esse tempo de louvor, preparando nosso coração para a palavra do Senhor. Essa canção muito reflete o intuito da palavra nessa noite, aliás, dessa série Inconformados, não é? Porque, de forma geral, nós estamos nessa terra para nos conformarmos à imagem e semelhança do Filho de Deus, o Senhor Jesus. É certo que lá no Éden, o pecado deturpou a nossa imagem, a nossa semelhança com Deus. Fomos criados à imagem e semelhança com Deus. Mas Jesus Cristo veio para nos restaurar essa imagem. A imagem perdida é restaurada em Jesus Cristo. Então nós somos sim redirecionados a sermos conformes à imagem do seu Filho. Por isso nós somos inconformados com tudo aquilo que não condiz com Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos continuar essa série e entender um pouco mais do que é ser inconformado ou como isso se aplica à nossa vida. É certo que nós podemos e devemos ser inconformados com muitas coisas nessa vida, com a injustiça, com o engano, com o próprio pecado, com tudo aquilo que não condiz, com tudo aquilo que não se relaciona às coisas de Deus, com tudo aquilo que não é bom, não é agradável, não é? Com tudo aquilo que não é louvável e que não acrescenta em nada, com tudo aquilo que de fato não glorifica a Deus, devemos ser inconformados, não é? A fim de nos conformarmos à vontade, à glória, à presença, aos planos de Deus na nossa vida. E nessa noite, meus irmãos, com muito temor e tremor diante do Senhor e diante da igreja, eu quero compartilhar com vocês algumas lições que vamos encontrar no Evangelho de Mateus, capítulo 17. Portanto, se você trouxe sua Bíblia, por favor, abra aí no Evangelho de Mateus, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Vamos projetar ali. Mas é interessante que você acompanhe na sua Bíblia.
Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 1 a 8. Amém? Então vamos à leitura. Deixa eu colocar ali também. Diz assim o texto: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles, sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Sabe, meus queridos irmãos, a nossa vida com Deus, a nossa jornada na fé, ela pode muito bem ser comparada como uma escalada. Uma escalada numa montanha. E se eu te perguntasse, qual é a razão de alguém escalar uma montanha? O que motiva, o que leva alguém a escalar uma montanha? E claro que quando estamos falando da escalada de uma montanha, podemos ter a imagem, sim, daquilo que vemos na televisão, na internet. Não sei se aqui alguém já teve a experiência ou tem de realmente escalar montanhas, não é? De fato, com todos os apetrechos, aparatos, ferramentas específicas e encarar aquele desafio de chegar até o topo, não é? E haja fôlego para isso. Mas vamos pensar, escalar da montanha não simplesmente isso, com cordas, não é? Com aquelas ferramentas que ficam na rocha, você vai subindo, né, se agarrando a pedaços de pedra, a pontas que lhe sirvam de suporte. Não, pensa assim numa escalada mesmo, andando tranquilamente, com a sua bagagem, com aquilo que você precisa, uma jornada, uma subida, não é? Mas eu te pergunto, pensando numa escalada, qual é a motivação de alguém para empreender uma jornada rumo ao pico, ao topo de uma montanha? Seja ela qual tamanho for, aonde for, nós podemos entender que o montanhismo, não é? A prática de escalar montanhas, ela é uma prática antiga, não é recente. Muito se entende que na antiguidade, grandes e muitas civilizações já empreendiam escaladas nas montanhas. Claro que com motivações bem diferentes e bem diversificadas das que temos hoje. Não é? Na antiguidade, as civilizações, os povos antigos, empreendiam escaladas, subidas a montes, a montanhas, a fim de oferecer sacrifícios religiosos, a fim de encontrar com entidades religiosas, ou seja, por motivações religiosas, espirituais, por crenças religiosas que se tinham na antiguidade. E a gente não vai muito longe, porque na própria Bíblia nós temos aí no Antigo Testamento, né, não uma antiguidade tão longínqua, mas o próprio povo de Deus tendo revelações de Deus nos montes, não é? Nós temos Abraão no monte Moriá, nós temos Moisés no monte Sinai, nós temos Elias no monte Horebe, enfim, nós temos diversos homens de Deus que empreenderam uma escalada na montanha, uma escalada que lhes proporcionou uma experiência fantástica. Mas hoje, quando nós pensamos em subir a montanha, não é? Qual é a motivação? Qual é a motivação de se escalar uma montanha? Obviamente que nós podemos entender, em primeiro lugar, que é o desafio. É o desafio
de se empreender algo difícil. Ou seja, isso pode levar muito bem à superação. Superação. Queridos, eu não sei se está bom aí para a igreja, mas o retorno aqui, se puder dar uma melhoradinha, agradeço, queridos. Baixar só um pouquinho, por favor. A escalada pode sugerir a superação. Superação. Quando nós entendemos que empreendendo um desafio, uma jornada, encarando um desafio, nós podemos superar as nossas expectativas, superar os nossos esforços, não é? E sabe, a jornada na fé não é diferente. A vida cristã não é diferente. Nós fomos chamados por Deus para uma jornada de encarar desafios. Desafios que vão requerer de nós esforço. Desafios que vão requerer de nós um empreendimento a mais do que o natural, a fim de realmente termos algo extraordinário no fim, ou quem sabe durante, não é? Se nós pensarmos em relação à recompensa da escalada de uma montanha, obviamente que não só a superação, não é? A própria adrenalina em si, porque convenhamos, não é? Quando você está com a adrenalina aí, a flor da pele, não é? Você pode ser tomado aí por altas emoções, não é? Isso pode ser bombástico, né? Para o seu ânimo e encorajamento, mas a recompensa talvez seja, queridos, o próprio vislumbre, a contemplação. Imagina, não só a superação, atingir uma meta, alcançar o pico, não é? Fazer algo extraordinário, mas a recompensa de vislumbrar uma vasta e ampla paisagem, não é? Quem aqui já teve a oportunidade de subir uma montanha e contemplar o vislumbre de uma linda paisagem? É fantástico. Agora, quem aqui já assistiu na televisão, na internet? Eu creio que muitos aqui, muitos de nós talvez ficamos só com o gostinho de, Senhor, me dê a oportunidade, não é? De um dia ter aí uma viagem ousada, umas férias ousadas aí, e a oportunidade de subir em algum lugar, contemplar uma paisagem linda, não é? Mas sabe, é de tirar o fôlego muitas vezes, é de tirar o fôlego muitas vezes, não simplesmente pela jornada difícil de se subir um monte, mas o fato de chegar lá e ver que valeu a pena todo esforço, valeu a pena o desafio, valeu a pena todo o investimento, a recompensa é muito grande. Por isso a pergunta óbvia, aliás, a resposta óbvia para essa pergunta: vale a pena escalar uma montanha? Eita, se você tiver recurso, se você tiver tempo, se você tiver disponibilidade para isso, vale a pena. Mas quando a gente pensa na nossa vida cristã, na nossa jornada na fé, meus irmãos, entendendo a nossa vida com Deus como uma escalada numa montanha, como uma jornada desafiadora, eu posso entender que sim, vai valer a pena. Sabe por quê? Porque é uma escalada inesquecível. É uma escalada inesquecível. E estes jovens, Pedro, Tiago e João, tiveram uma rica oportunidade de empreenderem uma jornada, uma escalada inesquecível. As suas vidas nunca mais foram as mesmas, diante de um convite, diante de um desafio do Senhor Jesus para as suas vidas. Mas sabe o que eu entendo com isso? Essa história destes jovens, Pedro, Tiago e João, subindo a montanha com Jesus, e se deparando com a revelação de Jesus, se deparando com a glória de Jesus, uma jornada, uma escalada inesquecível, queridos. Isso reflete para mim a ideia da inconformidade, porque esses jovens poderiam muito bem permanecer ou continuar na sua vida cotidiana, normal, tranquila. Obviamente que nós não precisamos de tempos de algo extraordinário na nossa vida para de fato vivermos bem, termos felicidade, alegria e qualidade de vida e entendermos que Deus está se revelando a nós. Mas a verdade é que o cotidiano, aquilo que é habitual a todos nós, do dia a dia, pode nos impedir, nos limitar de enxergar o extraordinário de Deus na nossa vida no dia a dia.
E é interessante que o convite de Jesus para estes jovens para subir a montanha foi literalmente para saírem do comodismo, saírem do superficial, romperem com o conformismo das suas vidas tranquilas, para uma escalada inesquecível. E eu vejo aqui, queridos, um grande desafio para nós, para não sermos conformes ou conformados à nossa realidade, às experiências que já tivemos com Deus. Porque o que Deus já fez em nossa vida é muito lindo, é maravilhoso. O que já conhecemos acerca de Deus é lindo e maravilhoso. Mas Deus tem muito mais a se revelar. Deus tem muito mais a fazer. Temos muito mais a conhecer, obviamente. Mas se não entendermos que precisamos ser inconformados com a nossa situação, com o nosso estado, com a nossa espiritualidade atual, nós poderemos perder a oportunidade de uma escalada inesquecível como estes jovens tiveram. Portanto, eu quero lhes chamar a atenção para esta escalada inesquecível, sermos inconformados com a nossa superficialidade na nossa vida cristã, na nossa fé em Jesus Cristo, e de fato, queridos, empreendermos uma jornada, uma escalada que certamente vai ser, pode estar sendo, e com certeza será inesquecível na nossa vida. Agora, o que essa subida ao monte, essa subida à montanha nos proporciona? Se entendemos a nossa vida cristã como uma jornada, uma subida, o que esta subida vai nos proporcionar? Vamos ver algumas coisas? Em primeiro lugar, essa subida, queridos, vai nos dar revelação. Revelação. Estes jovens certamente estavam conformados com quem Jesus era a partir dos milagres, a partir dos ensinamentos, a partir daquilo que Jesus já havia feito entre eles, dos discursos de Jesus, das maravilhas que o Senhor Jesus veio fazendo. E certamente esses jovens já estavam vislumbrados, extasiados com tudo o que estavam vivendo. Mas eu fico pensando, jamais eles sonhariam em ter uma experiência inédita, singular e extraordinária como tiveram. Ao subir o monte, eles tiveram a maior experiência das suas vidas. E interessante que eles poderiam muito bem ter entendido que a maior experiência das suas vidas foi conhecer Jesus. Foi de fato entender que Jesus era o Messias, que Jesus era o Senhor. Mas ao subir o monte, Jesus se revela a eles de uma forma extraordinária, gloriosa. Jesus se revela poderoso, majestoso. A revelação de Jesus no monte, queridos, muito me ensina que aquilo que Ele já fez no passado, aquilo que Ele já se revelou no passado, não é tudo sobre Ele. Não é. Nós temos muito mais a conhecer em relação a Jesus. Muito mais. Muito mais a entender em relação a quem Ele é. Quem é a pessoa de Jesus. Quem de fato Ele é. Esses jovens se depararam com a manifestação, com a revelação da glória de Jesus. Ele foi transfigurado. E olha, não foi um sonho, não foi uma miragem. Foi um fato real. A palavra transfigurado aqui, ela é a mesma raiz grega da palavra da metamorfose, que dá a ideia de que de fato, quase que praticamente fisicamente, ele se transformou. O seu rosto resplandeceu como o sol. As suas vestes ficaram brancas como a luz. A ponto de, quem sabe, eles não conseguirem contemplar, olhar face a face o Senhor. Tamanha era a glória, a beleza, a grandeza, a majestade de Jesus. Não foi uma miragem, não foi um sonho, não foi uma visão, foi uma transfiguração real, viva,
diante deles. Eu acho extraordinário isso, porque eu fico pensando que os nossos olhos precisam ver quem de fato é Jesus. Muitas vezes estamos parados, queridos, e conformados às pequenas coisas que já aprendemos acerca de Jesus. As pequenas coisas que aprendemos acerca do Evangelho. E quando nós precisamos empreender uma escalada inesquecível que nos proporcionará a revelação, a disposição, o desprendimento do comodismo, das nossas limitações, das nossas fraquezas, de tudo aquilo que nos impede, de tudo aquilo que nos limita, para de fato percebermos e, queridos, recebermos as revelações acerca de Jesus. Muitas vezes nós paramos no simples fato de que Jesus é o Salvador, Ele morreu por mim e está tudo bem. Mas Jesus é muito mais do que isso. O apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 2, que em Jesus Cristo estão escondidos todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria de Deus. E se você for para Provérbios, você vai entender que a sabedoria de Deus, ela se revela numa pessoa, e nós entendemos pelo Novo Testamento que essa pessoa é Jesus, mas que a sabedoria é como que um tesouro escondido que precisa ser encontrado. Então, dessa forma, eu entendo que Jesus Cristo precisa ser encontrado e conhecido, apesar de Ele vir ao nosso encontro, apesar de Ele nos chamar para essa caminhada, apesar de Ele nos tocar, nos convidar para subir o monte. Isso reflete a nossa salvação, a nossa transformação, a nossa conversão, mas nós precisamos empreender, queridos, um anseio, uma busca, um desejo intenso, constante, para conhecermos o Senhor Jesus. Eu creio que o Senhor Jesus tem muito a nos revelar e a se revelar a cada um de nós. Eu tenho a certeza que cada um de nós aqui já temos um vislumbre de quem Ele é. Mas saiba de uma coisa, isso não é tudo sobre Ele, não é. Talvez seja apenas uma gotinha acerca de quem Ele é. E se já é muito bom saber e conhecer a respeito dEle, pelo que Ele já se revelou a nós, saiba que quanto mais nos movemos, nos empreendemos e nos direcionamos ao conhecimento dEle, muito mais iremos saber, entender e receber da pessoa, da obra, da maravilha que Ele é. Ele é uma fonte inesgotável de vida, Ele é uma fonte inesgotável de paz, Ele é uma fonte inesgotável de amor, Ele é uma fonte inesgotável de conhecimento. Jesus é uma fonte inesgotável de sabedoria, queridos. Então nós precisamos romper com a superficialidade, entender que a jornada da fé é uma escalada inesquecível rumo à revelação da glória de Jesus em nossas vidas. Em segundo lugar, o que uma calada inesquecível nos propõe? Nos propõe respostas. Respostas. O versículo 3 diz que quando eles estavam ali no monte, Pedro, Tiago e João com Jesus, apareceram duas figuras ilustres, dois ícones do Antigo Testamento, dois personagens que são muito respeitados no Antigo Testamento, Moisés e Elias, cada um deles representando algo muito importante na fé histórica do povo de Deus. Moisés como mediador da libertação do povo de Israel do Egito para a terra prometida, a terra de Canaã. E Elias como o representante dos profetas, que foram vários, mas Elias aqui como uma figura singular, representando a profecia do Antigo Testamento. Não só Moisés, representando a redenção, a libertação, o resgate do povo de Deus, um papel fundamental no plano de salvação que Deus vem construindo na história,
mas também Elias, representando a profecia, as mensagens de esperança, as mensagens de paz, as mensagens de conserto, as mensagens que refletiam e apresentavam e expressavam a vida e a obra do Senhor Jesus, o Messias que haveria de vir. Fique imaginando estes jovens, carregados de uma fé histórica que receberam dos seus pais, como povo de Deus, que sabia de tudo o que aconteceu no passado, como Deus se revelou através de Moisés, como Deus se revelou através dos profetas, e agora recebem a visita ilustre, singular, de Moisés e Elias no monte. Qualquer judeu na época, qualquer israelita na época, se cairia de joelhos diante dessa revelação. Meu Deus! Imagine o anseio de contar para todo mundo: eu vi Moisés, eu vi Elias. Cara, você não tem noção de quem eu vi lá no monte. E quase que caíram nesse engano, de se esquecerem daquele que verdadeiramente é o Senhor, pelo vislumbre desses que estavam ali. Mas sabe por que Moisés e Elias aparecem no monte? Não é para receberem glória, não é para serem adorados, não é para serem celebrados, não é. Moisés e Elias aparecem ali no monte com Jesus, porque o texto diz que eles não conversam com os discípulos, eles estão conversando com Jesus. E nós podemos entender com tranquilidade que Moisés e Elias, representando o Antigo Testamento, estão dizendo para estes jovens: Ele é o Messias, o Senhor, o Filho de Deus, a quem vocês devem toda adoração, toda reverência, toda celebração, toda a dedicação da vida de vocês. Ele é a resposta de vocês, a resposta para os seus anseios, a resposta para os seus dilemas. Porque em toda a palavra no Antigo Testamento, como a própria Bíblia diz no Novo Testamento, que o Antigo são as sombras das coisas que aconteceriam, sombras de coisas que haveriam de acontecer, o Antigo Testamento, porque tudo se esclarece, se revela, fica claro, queridos, em Jesus Cristo. Todas as profecias do Antigo Testamento tem o seu cumprimento naquele momento, no contexto histórico do momento, em dado contexto geográfico, mas eles apontam, essas profecias apontam para a vinda de Jesus, o Messias. E agora Moisés e Elias estão ali no monte honrando aquele que haveria de vir e se revelou ali, o Senhor Jesus. Isso nos mostra, queridos, que esses jovens tiveram respostas, uau, de fato, Jesus é o Senhor. Porque todo o sofrimento da expectativa da vinda de um Messias, da vinda de um Senhor, de um Salvador, de um Redentor, agora se revela claramente: é Ele, é Jesus, é Jesus. E nós podemos muito bem ter respostas para o nosso coração, para os nossos anseios, na nossa jornada cristã, jornada da fé, quando empreendemos uma escalada, queridos, inesquecível, porque no monte da revelação, diante da glória do Senhor, pode ter certeza que há respostas. Ele se revela como a resposta para a nossa vida, tudo que nós precisamos, tudo que nós temos. Mas algo interessante acontece aqui no versículo 4. Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, e uma para Moisés e outra para Elias. Quase que Pedro se perde no conformismo em relação à tradição,
em relação à cultura, porque Moisés e Elias, apesar de terem representado o Antigo Testamento e, de fato, toda a cultura e história do povo de Deus apontando para Jesus, mas para estes jovens, Moisés e Elias poderiam muito bem se tratar de uma tradição de apenas uma cultura histórica. E se eles não tomassem cuidado, aliás, se Deus não interviesse naquele momento, como o texto vai dizer adiante, que veio uma nuvem e os envolveu, e depois eles viram somente a Jesus, mas olha que interessante, quase em que eles se perdem e se conformam à tradição e à cultura, entendendo que a revelação de Deus parou por ali, ou que a resposta que eles precisam estão em Moisés e Elias, e não estão. A resposta dos nossos anseios, das nossas angústias, dos nossos dilemas, a resposta, queridos, da nossa fome, da nossa sede por Deus, não está em Moisés, não está em Elias, não está na tradição, não está na cultura, não está, queridos, nas experiências vividas apenas, mas está naquele que é único, digno, verdadeiro, que se revela glorioso todos os dias da nossa vida, Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é o Senhor. Portanto, eu digo uma coisa: precisamos tomar cuidado com o nosso coração, para não nos conformarmos com a nossa tradição, não nos conformarmos com aquilo que apenas recebemos dos nossos pais, não nos conformarmos com um pouco, com o mínimo, com o superficial que já recebemos e entendemos acerca do Evangelho, de forma alguma. Estamos aí com um curso de novos membros e glória a Deus, que bênção, queridos. A alegria de recebermos novos irmãos, ampliarmos aqui os nossos trabalhos, alcançando vidas. Olha o que Deus está fazendo, é coisa linda. E o curso é uma bênção. Se eu falar que não é uma bênção, né, pastor? O curso é uma bênção, glória a Deus, né? Mas sabe, queridos, não é tudo o curso. Nós não podemos nos contentar com o curso de integração, curso de novos membros. Nós não podemos nos contentar, queridos, com apenas uma leitura da palavra. Eu li a Bíblia o ano todo, li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Uau, que maravilha, que bênção, mas você parou aí. Não se contente com isso. Não se contente com apenas um versículo, não se contente apenas com uma devocional rasa, ainda que você tenha dificuldade, não, mas rompa com as suas limitações, cave mais fundo, amplie sua visão, suba ao monte, a montanha da revelação. Deus tem muito mais para se revelar a você. Pode ter certeza disso. Eu não posso me contentar com o curso de teologia que eu fiz. O curso de teologia pode ampliar a minha visão e me dar muita base, mas não vai me revelar quem Jesus é. E se eu não tomar cuidado, o curso de teologia que eu fiz pode muito bem ser uma limitação. Eu posso muito bem endeusar um curso, endeusar um conhecimento e se esquecer que ele se revela a cada dia, a cada manhã, todos os dias há uma porção nova da sabedoria, do conhecimento, da verdade de Deus em Cristo Jesus. E eu preciso romper com o comodismo para conhecer mais, para vislumbrar mais. Nunca é o bastante, quando se trata da glória de Deus, da majestade de Cristo, nunca é o bastante. Ele é uma fonte inesgotável. Então não deixe que a tradição, que a cultura, que aquilo que foi passado de geração em geração limite a sua busca, o seu entendimento, a sua compreensão de quem Ele é. Seja alguém inconformado. Eu quero saber, eu quero conhecer, eu quero ir mais fundo. Quantos que a gente conversa, ouve histórias,
de que começaram a ser tocados, o coração ardendo, queimando por conhecer a Deus, conhecer o Evangelho, conhecer a Jesus, e não se contentaram apenas com pregação. Não podemos nos contentar com pregação. Nós precisamos mergulhar o nosso coração na presença dEle, na leitura da Bíblia, no conhecimento direto na fonte. Nós precisamos, queridos, ser inconformados com a nossa vida superficial. O que uma escalada inesquecível nos propõe? Propõe também um redirecionamento. Porque enquanto estes jovens, e lá no Evangelho de Lucas vai dizer que não foi Pedro, de fato, que disse aquilo, mas que na verdade foram os três, e que os três não sabiam o que estavam dizendo, lá em Lucas 9, não sabiam o que estavam dizendo, porque estavam amedrontados. Então a gente entende que não foi simplesmente o Pedrão, mas os três ali estavam, de certa forma, vislumbrados muito mais com Moisés e Elias do que com o próprio Jesus. Sendo que o convite de Jesus para subir o monte foi para receberem uma revelação de quem Ele é. E sabe, nós precisamos de um redirecionamento, porque às vezes estamos com o nosso foco errado. Jesus precisa ser adorado. Jesus precisa ser conhecido. Jesus precisa ser centralizado na nossa vida. Mas às vezes nós estamos com uma visão periférica. Sabe o que é uma visão periférica? Quando estamos no pé do monte sem subir, nós podemos entender a visão periférica enquanto estamos ali olhando apenas o superficial, o básico, aquilo que está à nossa volta, e não temos um foco, uma direção de fato. Visão periférica, olhamos apenas, enxergamos apenas as coisas à nossa volta, e não temos um foco. Mas como subimos um monte, Deus nos chama para a subida, para uma escalada inesquecível na jornada da nossa fé, para nos redirecionar a visão, e olharmos e contemplarmos somente aquele que merece, aquele que é digno de toda a nossa atenção, de toda a nossa visão, de toda a nossa contemplação, o Senhor Jesus. Ele é a razão de tudo, Ele é o centro de tudo. A Bíblia diz que Cristo é tudo em todos. A Bíblia diz que o universo, toda a criação foi criada por Ele. Ele era antes de todas as coisas foram criadas por Ele. Ele é a palavra, o verbo de Deus, o sopro de Deus. Ele é a razão da nossa existência. A nossa fé só tem sentido se estiver em Cristo. E eu entendo que no monte, essa escalada é inesquecível, queridos, porque lá no monte, o nosso coração, os nossos anseios, a nossa visão, a nossa dedicação, todos os nossos esforços, a nossa energia são redirecionadas a quem Jesus é. E Deus é tão lindo que nos permite, nos promove isso na caminhada, para que não nos perdamos, não nos percamos, porque o nosso coração é enganoso. E nós podemos muito bem nos contentar apenas com aquilo que é superficial. É bom ir à igreja. É bom participar de uma oração. É bom ouvir a palavra, é gostoso. Mas não é só isso. Podemos nos vislumbrar e nos encantar e nos contentar muitas vezes com as coisas pequenas, quando Deus tem muito mais a se revelar. Por isso nosso coração precisa estar voltado unicamente a Jesus. Por isso que Deus, de uma forma maravilhosa, envolve estes jovens com uma nuvem, impedindo que eles continuem no encanto a Moisés e Elias, fazendo com que eles escutassem
a voz do Pai, a voz do Deus eterno, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. É a eles que vocês precisam ouvir, porque Moisés e Elias falaram dele. Portanto, agora é a Ele que vocês precisam ouvir, não é a tradição, não é a cultura, não é a teologia, é ao Filho de Deus. Portanto, eu digo, se a tradição, se a cultura, se a teologia, se o ensinamento, aquilo que se prega, não levar ao conhecimento de quem Jesus é, não vale de nada. Não vale de nada. Porque quem precisa ser escutado, quem precisa ser observado, queridos, com atenção, é o Filho de Deus. Ele é o Senhor e ninguém mais. Ninguém mais. O próprio Deus diz: este é o meu Filho, em quem eu tenho prazer, agrado. Não é em Moisés, não é na lei, não é nos mandamentos, não é em Elias, não é na tradição, não é na história, não é no profetismo, não. O meu prazer está no Filho. Ele é o centro, Ele é o fundamento, Ele é o alicerce, Ele é o fim de tudo, Ele é o início de tudo. É nele que nós temos que andar, viver, em Jesus. Ele é a razão da nossa fé. Ouçam-no, ouçam-no. E a Bíblia diz que, ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Isso me leva a entender, queridos, que na nossa escalada inesquecível, rumo à revelação de Jesus, a nossa fé, a nossa jornada na fé, queridos, nos leva a nos assombrarmos sim, com essa revelação, com essa verdade, de que Ele é o Senhor. Qual foi a última vez que choramos ao ler nas Escrituras Sagradas que o Filho de Deus veio em carne, se encarnou, tomou a nossa forma, viveu a nossa vida, sofreu no nosso lugar? Qual foi a última vez que choramos, que o nosso coração tremeu de alegria, de santo temor, diante da verdade que Ele foi até a morte por nós? Qual foi o momento em que nos aterrorizamos com a glória de Cristo, ao saber que ao terceiro dia Ele rompeu com o laço da morte, para provar que Ele é poderoso para salvar? Esses jovens estavam diante da glória de Cristo, e a reação foi única, unânime: prostraram-se rosto ao chão. Porque um coração que recebe a revelação de quem Cristo é, se humilha, se rende, se dobra. Não existe orgulho, altivez, arrogância para quem conhece a Jesus, não. Os inconformados com o pecado, os inconformados com a religiosidade, os inconformados com a tradição fria, são aqueles que se rendem na presença de Jesus, em adoração, com santo temor, em reconhecimento de quem Ele é. Senhor, eu não sou nada, ai de mim que vou perecendo, porque sou um pecador. Estou diante daquele que é glorioso, santo, poderoso, justo. Ele me salvou, Ele me resgatou, Ele me restaurou. Só me resta me dobrar, só me resta adorá-lo, só me resta me render à sua glória. E isso não acontece uma única vez. Isso acontece na nossa jornada. Redirecionamento. Versículo 7 diz que Jesus se aproximou, quando eles estavam amedrontados, aterrorizados, de joelhos no chão, sem conseguirem olhar para tal glória, tal majestade. Eles não conseguiram quase compreender tudo que estavam vivendo ali. Meu Deus, quanta coisa para assimilar, quanta glória revelada, quanta grandeza aqui.
haja coração. E de fato é isso que acontece quando um pecador recebe a fé para crer que Jesus Cristo é o seu Salvador. Ele vai pensar, mas como? Como Ele me ama sendo quem eu sou? Como Ele me deseja sendo quem eu sou? Como Ele fez tudo isso por mim sendo quem eu sou? Sim, Ele te ama. Ele te ama incondicionalmente. Incondicionalmente. Mas é tão interessante que Jesus se aproximou e tocou neles e disse: ei, levantem-se, não tenham medo. Não, 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 não. Porque a nossa trajetória, a nossa caminhada não é de medo. Sim, é necessário o temor, é necessário o tremor diante de Deus, mas não. Entendam que eu estou aqui para caminhar com vocês. Eu estou aqui porque vocês podem confiar em mim. Não é para ter medo, muito pelo contrário, é para confiar em mim. Portanto, Jesus diz: se levantem, porque a jornada precisa continuar. Se levantem, porque a jornada prossegue. Há uma caminhada pela frente. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus, e glória a Deus, porque se eles tivessem aberto os olhos e vislumbrado ainda Moisés e Elias, correriam um grande risco de terem a sua fé deturpada e desfocada do próprio Cristo. Mas quando eles abriram os olhos, eles viram apenas o Senhor Jesus, ninguém mais. Onde os nossos olhos estão fitos? Onde os nossos olhos estão focados? Estamos contemplando apenas o Mestre, o Senhor, que nos conhece, que nos ama e fez tudo por nós? Ou estamos vislumbrando mais as coisas, o estereótipo? Será que estamos vislumbrando muito mais as nossas atividades, nossos ministérios? Será que o que nos encanta muito mais do que o próprio Senhor Jesus é o trabalho, o envolvimento nas redes? É o servir nos ministérios? Será que é isso que nos encanta? É isso que nos motiva? Ou será que fazemos tudo isso porque o nosso olhar está unicamente, tão somente em Jesus Cristo, que me motiva, me fortalece, me encoraja a servir e fazer tudo por Ele e para a glória dEle? Precisamos repensar isso, queridos. Qual é a nossa visão em relação ao mundo? Nós vivemos para a glória de Deus, entendendo que tudo é dEle, por Ele. O nosso trabalho, nosso cargo, nosso desempenho, nossas tarefas, nossa agenda, tudo é dEle. Tem que ser dEle. Paulo disse em Romanos 11:36, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que coisas são essas? Todas. A nossa vida, o nosso tempo, o nosso empenho, tudo é de Deus, tudo tem que refletir a sua glória. Mas lá no monte, queridos, da revelação, nessa escalada inesquecível, nós temos também relacionamento. Relacionamento. Voltamos para o versículo 1, que diz que Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte, e ali foi transfigurado diante deles. Me chama a atenção aqui a intimidade. Às vezes estamos acostumados com a nossa fé superficial, nossa vida superficial,
e nos esquecemos que Deus espera de nós intimidade. Ele quer se revelar a nós. Ele quer que o conheçamos mais. Ele quer que confiemos mais nele. Ele espera que o obedeçamos mais e estejamos mais na sua presença. Nós não podemos fugir da presença de Deus, mas será que estamos vivendo na sua presença? Agora me chama a atenção Jesus ter chamado Pedro, Tiago e João. Será que estes 3 jovens eram melhores do que os outros 9 que compunham os 12 apóstolos? Será? Será que Pedro, Tiago e João tinham uma capacidade diferente, que Jesus falou, preciso usar vocês? Será? Ou será que Pedro, Tiago e João foram jovens que de fato entenderam, olharam para Jesus e se conectaram de tal forma a Ele, a realmente quererem mais dEle, a ponto de desenvolver uma intimidade, uma amizade, uma proximidade sem igual? Isso revela que a revelação de quem Cristo é, o seu conhecimento, a sua sabedoria, está à disposição de qualquer pessoa. Mas Ele só se dá, Ele só se doa, Ele só se revela a quem o deseja, a quem o anseia, a quem o busca, a quem investe a sua vida em direção a Ele. Porque Pedro, Tiago e João estavam em todo o tempo com Jesus. Nas horas difíceis, nos momentos bons, quem estava com Jesus? Pedro, Tiago e João. Na alegria, na tristeza, na dor, no sofrimento, em todo o tempo, Pedro, Tiago e João. Você vai ver isso nos evangelhos o tempo todo. Pedro, Tiago e João caminhando lado a lado com Jesus. Isso me ensina a ser inconformado. Inconformado. Eu não quero ser melhor do que ninguém, eu não quero ter nada melhor do que ninguém, mas eu quero que aquilo que está à disposição, a presença do Senhor, o conhecimento do Senhor. Portanto, se Ele me chama para subir o monte, eu não me conformo em ficar aqui no pé do monte. Eu quero subir, eu quero empreender essa escalada, porque eu sei que vai ser inesquecível, porque tem revelação, porque tem redirecionamento, tem respostas, tem relacionamento com Deus. O que te impede de subir o monte? O que nos impede de subir o monte? Qual a tua razão para empreender uma escalada inesquecível com o Senhor Jesus? O que te impede hoje, o que te impede de dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu quero subir ao monte com o Senhor, eu quero escalar a montanha com o Senhor, eu quero estar contigo, eu quero ver a tua glória, eu quero ter o teu conhecimento, eu quero ter respostas, eu quero ter intimidade com o Senhor. O que te impede? Vamos ficar em pé. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos na Tua presença, Pai. Obrigado porque o Senhor se revela a nós hoje. Quero junto com a Tua igreja, Senhor, pedir perdão ao Senhor, porque nos conformamos com o superficial. Nos contentamos com tão pouco, Senhor. Perdoa-nos. Como o nosso coração é enganoso, Jesus. Quando o Senhor nos convida a altos desafios, mas que vale a pena, que poderão ser inesquecíveis na Tua presença, e nos contentamos, Senhor, com aquilo que já recebemos, já vimos, já ouvimos, e nos esquecemos que o Senhor é inesgotável. O Senhor é inesgotável, o Senhor é imutável.
Ah, Senhor, o Senhor é imparável. O Senhor tem muito mais para nos dar. O Senhor tem muito mais para nos fazer conhecer. Perdoa-nos, Senhor, porque nós brincamos com o pecado, brincamos com a religião e nos esquecemos de olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Perdoa-nos, Senhor. Mas, Pai, nesse momento, pedimos que o Senhor nos restaure, nos encoraje, nos motive. Ah, Senhor, que o Senhor nos toque em graça, em amor, em poder, em ousadia, em coragem, em alegria, Senhor, para nos levantar, ó Deus amado, e não nos contentar com vislumbres da visão periférica, mas entender que o Senhor se revela hoje, se revela amanhã e se revela a cada dia, poderoso, glorioso, majestoso. Oh Deus, dá-nos que conheçamos mais o Senhor, Pai, hoje. Não nos deixe nos conformar, Senhor, com aquilo que nos impede, nos limita. Oh Deus, e se preciso for, tira de nós, mas nos leva a subir um monte, a subir a montanha da fé, dessa jornada inesquecível, de revelação, de intimidade com o Senhor, de respostas, de redirecionamento, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Quem crê diz amém, amém. Glória a Deus, queridos. Vamos cantar uma canção, crendo que o Senhor tem muito mais para nós, amém? Rasga o seu coração, faz essa canção como uma oração em nome de Jesus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm
Sim, Senhor, essa é a nossa oração, esse é o nosso anseio. Sabemos que na Tua presença, Senhor, a força, a coragem e a ousadia. O Senhor nos redireciona a confiar em Ti. O Senhor nos levanta e nos impulsiona a vivermos com firmeza, com lealdade, com integridade, em confiança diante do Senhor. Ah, Senhor, firma nossos passos, porque nessa jornada, Senhor Deus, não vai ser fácil, é desafiadora, requererá, Senhor Deus, fôlego, mas vai nos fortalecer, vai nos amadurecer, vai nos fazer crescer. Ah, Senhor, se revela a nós, Senhor. Pai, eu oro por corações aqui que ainda precisam da Tua revelação. Oh Deus, abra os céus sobre esta vida em nome de Jesus. Que haja clareza de quem Tu és, que Tu és o Senhor e não há outro além de Ti, que pode salvar, libertar, restaurar, dar sentido para a vida. Ah, Senhor, a nossa fé está em Ti, a nossa fé está em Ti, Senhor. Oh Jesus, vamos cantar mais uma vez esse refrão, mais uma vez, toda a igreja. Guia-me para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Louve ao Senhor com as suas palmas, queridos. Toda a glória a Jesus. Deixa eu só te lembrar algo. Quando eles desceram do monte, a Bíblia diz que tudo estava normal lá embaixo. Haviam coisas difíceis a encarar lá, coisas difíceis e desafiadoras a encarar lá embaixo novamente. Mas eles vieram de uma grande revelação, e isso lhes fortaleceu, e isso lhes encorajou. Sabe que Deus te chama para caminhar com passos firmes nessa jornada, para você sim viver para a glória de Deus, confiante no Senhor em cada circunstância, sejam eles fáceis, alegres, difíceis ou dolorosos. Tenha firmeza e confiança no Senhor, Ele está com você. Vai ser uma escalada inesquecível em nome de Jesus, amém? Recebam a bênção, queridos. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do glorioso Espírito Santo, nosso amigo, seja sobre você, sobre a sua família, sobre a sua jornada na fé, sobre esta escalada inesquecível, hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Volte em paz.